guerra no Médio Oriente está a trazer implicações para a economia global. O conflito já está a provocar impactos diretos em Portugal e na Europa, com uma escalada nos preços da energia, com o petróleo a atingir máximos de um ano e o gás europeu a subir cerca de 40%. Em Portugal, os combustíveis deverão ser os primeiros a refletir este impacto, com possíveis aumentos já a partir da próxima semana. Para analisarmos este tema, é convidado neste Jornal Diário Sérgio Humberto, eurodeputado do Parlamento Europeu. Seja muito bem-vindo a este Jornal Diário. Atravessamos, de facto, um período difícil com esta guerra no Médio Oriente. A Europa e Portugal estão preparados para os impactos deste conflito? Antes de mais, boa tarde. É sempre um gosto estar aqui no Porto Canal. Inês, a Europa e Portugal nunca estão preparados com este tipo de coisas. Agora, aquilo que nós temos que prevenir é que cada vez mais nós temos a consciência que vai existir instabilidade internacional. Estes impactos a médio e longo prazo traz várias preocupações à Europa e a Portugal, que são regimes autoritários, no fundo, poderem aceder a armas de destruição maciça. São os impactos económicos, como disse bem, que depois vão compactar isto no aumento dos combustíveis, no aumento de gás e que mexe com a vida de todos os europeus e também, obviamente, com os portugueses. E depois tem a interligação que é altamente preocupante entre o Irão, a Rússia e a China como destornar aquilo que é a ordem internacional. E isto, obviamente, estão a ser tomadas medidas, quer por parte da União Europeia, quer por parte do governo português, e estou consciência que nós vamos mitigar e tentar alterar rapidamente aquilo que é o desenvolvimento e o curso das ações. Mas, a seu ver, de que forma é que a União Europeia deve lidar com este conflito no Médio Oriente? Que postura deve assumir? Inês, nós temos sido muito claros relativamente quando nós vemos algumas pessoas só estarem preocupadas com os direitos internacionais, com aquilo que acontece atualmente com o Irão, nós devemos estar preocupados com os direitos humanos. Com os direitos internacionais não estavam preocupados com a invasão da Rússia à Ucrânia, não estavam preocupados com outras situações que se passam no Sudão ou no Congo. Só agora é que vem falar de direitos internacionais que estão a ser violados. Nós estamos do lado dos direitos humanos. Aquele povo estava a ser massacrado. E esses eixos que eu estava a falar anteriormente, do Irão, da Rússia e da China, isto passa para outro contexto. A China, isto é um laboratório para a China naquilo que se vai passar sobre Taiwan. A China está a testar a resistência ou a credibilidade e como é que as defesas ocidentais estão a responder aos ataques por parte do Irão. E alguém tem dúvidas, é a notícia de hoje, que a Rússia está a fornecer dados ao Irão. E, portanto, isto tudo nos deve preocupar, mas devemos estar do lado e assumir que estamos do lado dos direitos humanos. Eu não sou um admirador de Donald Trump, mas nós temos a consciência que o Irão desempenha uma função fundamental naquilo que é o contexto internacional, na questão do petróleo, no Estreito de Hormuz, que impacta com esta subida dos combustíveis e com a questão do gás, mas também com toda a logística que passa em termos internacionais. Nós temos lidado isto com alguma subtileza, com requinte, com nobreza e, sobretudo, com estadismo, que é aquilo que também tem sido protagonizado pelo nosso Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Falamos já de mais de 1000 mortes. Donald Trump, aliás, referiu que esta guerra poderia durar cerca de 4 semanas, mas também não foi aqui preciso. Que capacidade teremos para suportar, de facto, se esta guerra se prolongar mais no tempo? A guerra do Irão não é igual àquilo que o Donald Trump fez na Venezuela. Portanto, isto é claro para todos nós. São regimes completamente diferentes, onde temos um regime que está há décadas e décadas a massacrar o seu povo e com uma estratégia alinhada com outras orientações que não vão de acordo àquilo que são as orientações ocidentais, aos valores da democracia, aos valores da liberdade da comunicação social. Nós
constatamos durante anos e anos um ataque às mulheres e aos homens que vivem no Irão. E não é um país qualquer. Estamos a falar de um país que tem raízes com mais de 2000 anos e, portanto, perante isto, nós temos que estar do lado, como eu estava a falar, do lado do direito das pessoas e perceber que a transição de regime, ou com a queda de Ali Khamenei, não vai ser fácil encontrar uma pacificação. E, portanto, a Europa não pode deixar isto de lado e de tentar ajudar e promover tudo aquilo que seja possível para encontrar estabilidade na região, porque é bom para o mundo, mas sobretudo também é bom para a União Europeia, para a Europa e para Portugal. Mas a Europa então deve ter um papel mais ativo neste conflito ou deve tentar mediar e apaziguar, como é evidente, aquilo que eu entendo é a minha opinião, Inês, muito rápido. Eu acho que Donald Trump definiu 3 objetivos neste ataque que fez ao Irão. Dissuadir para não terem armas de destruição maciça, nomeadamente as armas nucleares, a questão balística e a queda do regime. E depois, por aquilo que Donald Trump, embora nós nunca conseguimos acertar, porque ele diz uma coisa, faz outra, de manhã diz uma coisa, à tarde já pensa outra, não é nada previsível, mas temos de ter a consciência que a Europa tem um papel determinante para depois de pacificação naquela região do globo. E, portanto, esse passo a Europa vai dar e pode liderar. Quando nós estamos a falar de 3 blocos, um bloco da China, com a Rússia, com o Irão, agora o Irão numa situação mais debilitada, regimes autocráticos, porque não podemos dizer que são regimes democráticos, que defendem o povo, aquilo são autocracias ou teocracias. Um regime hoje, do Donald Trump, protagonizado pelos Estados Unidos, que só tem em questão as questões economicistas. E temos a União Europeia, que é a região do mundo onde se vive melhor, onde existe democracia, onde existem os valores ocidentais e democracia e liberdade. E, portanto, a Europa pode desempenhar, a União Europeia, um papel crucial, fundamental, que mais nenhuma região do território do mundo pode fazer. A Europa pode ser liderante, a Europa tem capacidade para isso. Obviamente que tem que atuar em conjunto. O caso de Espanha não é um caso simpático para a União Europeia, mas a relação da Espanha com os Estados Unidos é uma coisa. A relação da Espanha com os outros 26 Estados-membros é outra mas completamente diferente. Acaba por trazer aqui implicações também, naturalmente, na união dos países europeus. A Espanha já demonstrou nas últimas horas que está com a União Europeia. Nós temos a consciência que a Espanha tomou esta decisão de uma forma para esconder alguns problemas que acontecem em Espanha. E, portanto, nada melhor do que fazer de conta que dá o peito às balas quando verdadeiramente quer distrair a realidade que se passa hoje em Espanha, que é de alta instabilidade, em que o Pedro Sánchez tem índices de notoriedade e de positividade, porque não é reconhecido pela grande maior parte dos espanhóis que nos estão a fazer um bom trabalho ao serviço do Reino de Espanha. Esta guerra tem aqui naturalmente implicações também para a economia global. Falamos de uma subida possível da taxa de juros, que terá aqui problemas para as empresas, também a inflação. Acabam por ser aqui vários os motivos que preocupam. Aliás, a Presidente da Comissão Europeia também já referiu esta sexta-feira que o impacto da guerra acaba por também ter aqui consequências no setor energético da União Europeia, que acaba por estar muito dependente do gás e do petróleo, e também tem sido essa a realidade que temos assistido nos conflitos dos últimos anos. De que forma é que a União Europeia pode conseguir, de facto, tornar-se mais independente? Inês, tocou no ponto fundamental que nós vimos a discutir no Parlamento Europeu. Nós vivemos no Parlamento Europeu uma altura crucial e única. Para quem gosta de geopolítica, para quem gosta de geoestratégia, para quem gosta de ter coragem e decidir, este é um momento decisivo para a União Europeia e para o projeto europeu. A União Europeia, no passado, isto é uma opinião minha, que a mim me vincula, a União Europeia cometeu alguns erros. Eu sou um europeísta, fez muito bem Portugal integrar a União Europeia e ninguém tem dúvidas hoje que é uma mais-valia para Portugal e Portugal, integrando a União Europeia, é uma mais-valia para a União Europeia. A União Europeia comete o erro de pensar que a segurança estava assegurada pelos Estados Unidos, através da NATO, que a energia podia vir da Rússia e que nós podíamos colocar as empresas na China e a partir de lá a industrialização seria feita lá e nós vivermos cá num paraíso. Percebemos que isto não é possível. Portugal e a União Europeia têm que se reindustrializar,
temos que assegurar a nossa segurança e temos que ser autónomos do ponto de vista energético. E estão a ser dados passos nesse sentido. Se isto já devia ter acontecido há 2 décadas atrás, já devia ter acontecido. E, portanto, estamos a dar esses passos, finalmente, para a nossa autossuficiência do ponto de vista de segurança, de energia e também de reindustrialização, para cada vez sermos mais e entramos no comboio da frente e não sermos superados por estes 2 blocos comerciais. O governo português apresentou agora também este desconto extraordinário no ISP para fazer frente ao aumento do preço dos combustíveis. Portugal acabará por ficar aqui numa situação mais fragilizada nos próximos tempos, com a escalada desta guerra? Todos os cidadãos do mundo vão ficar por uma situação mais fragilizada. Mais fragilizadas estão as pessoas neste momento do Irão, que viveram durante muitos anos sobre um regime ditatorial e uma ditadura, onde morreram mais de 30 mil pessoas em poucos dias, e hoje têm uma esperança. Não significa que vão passar por momentos difíceis. Hoje têm uma esperança. Mas este risco existe no mundo. É um problema para a China, porque o Irão era um grande fornecedor de petróleo. Existem problemas para os mercados internacionais, nomeadamente para a Europa, porque os mercados estão nervosos e gostam de previsibilidade. E existe um problema para os portugueses e temos que explicar que esta guerra, mesmo acontecendo no Médio Oriente, isto tem influência nas pessoas que vivem na cidade do Porto, na cidade de Lisboa, nos Açores, e tem impacto. Impacto na energia, impacto nos combustíveis, impacto, muitas vezes, até em empresas que podem passar por mais algumas dificuldades que não estava previsto. Sérgio Humberto, muito obrigada pela sua presença neste Jornal Diário. Desejo o resto de uma boa semana. Obrigada.